Paz e bem. A obra de João Guimarães Rosa, ela não é muito extensa, mas ela é densa, principalmente o romance que ele publica, Grande Sertão Veredas. Então, esse escritor brasileiro, nascido em 1908 em Cordisburgo, ele é um autor que motivou centenas de teses e estudos e deixou uma obra que reflete principalmente o homem mineiro e ao mesmo tempo o homem universal, o homem de todos os tempos. Uma reflexão sobre a vida, sobre a existência humana. Estou retomando os vídeos aqui no YouTube. Deixe o seu like, ajudando assim o canal. Se inscreva também e comente para discutirmos sobre literatura. Vamos para a obra. O primeiro livro a ser escrito por João Guimarães Rosa foi este, Magma, um livro de poemas, que só veio a ser lançado em 1997, um livro póstumo, que ficou inédito aí por 61 anos. Esse livro de poemas, que é algo assim inusitado, ganhou o Prêmio da Academia Brasileira de Letras em 1936. Foi o primeiro rascunho, verdadeiro treinamento aí do futuro escritor, que utilizou personagens, nomes, situações e quadros descritivos dos poemas de Magma em contos posteriores. Vou ler alguns poemas aqui deste livro bem interessante, que hoje custa uma fortuna. O primeiro poema, Águas da Serra. Águas que correm, claras, do escuro dos morros, cantando nas pedras a canção do mais adiante, vivendo no lodo a verdade do sempre descendo. Águas soltas entre os dedos da montanha, noite e dia, na fluência eterna do ímpeto da vida. Qual terá sido a hora da vossa fuga, quando as formas e as vidas se desprenderam das mãos de Deus? Talvez enquanto o próprio Deus dormia. E então, do semi-sono dos paraísos perfeitos, os diques se romperam, forças livres rolaram, e veio a ânsia que redobra ao se fartar, e os pensamentos que ninguém pode deter, e novos amores em busca de caminhos. E as águas e as lágrimas sempre correndo, e Deus talvez ainda dormindo, e a luz a avançar sempre mais longe, nos milênios de treva do sem-fim. Livro interessante para conhecermos assim uma outra vertente do escritor. Aqui ele vai trazer também temas como os vaqueiros, a boiada e coisas da natureza, destacando assim o mundo mineiro, o sertão de Minas Gerais. Depois nós começamos então a falar do João Guimarães Rosa, contista. Primeiro livro de contos, polêmico, depois daquele concurso com o pseudônimo de Viator, ou Viator, em 1936, em que ele perdeu para Luiz Jardim. Esse livro, então, só vem a sair em 1946, 10 anos depois do concurso, com o nome, então, de Sagarana. Aqui nós temos o João Guimarães Rosa trazendo contos que vão, assim, eternizar a sua experiência como escritor, que vão mostrar toda a riqueza da escrita de Guimarães Rosa. Aqui, então, essa edição, ilustrada por Poti, é uma edição antiga de 1976. O Guimarães Rosa vai começar a explorar a linguagem mineira, as pessoas de Minas Gerais, né, o homem sertanejo, e toda a riqueza, né, desses contos está centrada nessa experiência humana. E ao mesmo tempo Guimarães Rosa nos convida a pensarmos na nossa caminhada na vida. Sagarana, livraço do João Guimarães Rosa. Características regionais, e aqui ao mesmo tempo
Parece um tipo de literatura já produzida no Brasil, mas inovadora. Há em Sagarana contos de alta qualidade como Burrinho Pedrez, São Marcos, Sarapalha, Conversa de Bois. Em São Marcos, Guimarães Rosa vai colocar pela primeira vez os elementos de sua poética. A construção da ficção passa pelo trabalho com palavras, quebrando assim paradigmas, busca de uma expressão nova. Por exemplo, aqui nesse conto São Marcos surge algumas expressões como esta: o ileso gume do vocábulo, palavra que corta, palavra que transforma o ser humano. Canto e plumagem das palavras, palavras revestidas com roupas que ao mesmo tempo penas lembra pássaros, a palavra que canta, melodiosa. Esse livro fecha-se com o conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que também em algumas edições é lançado separadamente. Aqui, a elaboração literária e simbólica ultrapassa os demais contos, onde o autor mergulha na magia das palavras, na força léxica, ao falar da morte como experiência humana de um simples boiadeiro. É A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. E o Burrinho Pedrez, Conversa de Bois, são os meus contos preferidos. Depois disso, em 1956, 10 anos depois, ele vai lançar o Corpo de Baile, que são aqui um conjunto bastante assim, expressivo de novelas, né, que vai mostrar também toda essa riqueza de Guimarães Rosa. Aqui em 2 volumes, edição da Nova Fronteira. Nós temos essa edição comemorativa de 50 anos, de 2006. O livro lançado em 1956, em 2006, 50 anos da obra. No início, esse livro foi superficialmente analisado pela crítica, e aqui nós temos 7 contos distribuídos por 827 páginas. Corpo de Baile manifesta pela primeira vez a intervenção de João Guimarães Rosa além do texto em si. E nós temos um trabalho muito claro de resgate da literatura, não só regionalista, mas ao mesmo tempo, como eu vou sempre dizer, do homem que habita o mundo. A classificação, então, já é um problema. São contos? São novelas? São romances? Ao final, o que são? Por exemplo, temos aqui um romance, como João Guimarães Rosa diz, a história de Lélio e Lina. Temos outros que ele classifica como poemas, como Buriti, Campo Geral, a história do Miguelim, a infância humana, uma das coisas mais lindas que eu já li na vida. Uma história de amor e dão lalalão. Essa ruptura com o cânone, chamando de poemas, contos e romances, o que a crítica depois vai falar que são contos, inicia uma relação interessante do autor com a crítica. Rosa não gostava de críticas desfavoráveis. Ele colocava-as em seu álbum de recortes, de cabeça para baixo. E em uma entrevista com Gunther Lorenz, em 1965, ele reclamou da incompetência e da falta de respeito dos críticos em relação à sua obra. Ele dizia: o bom crítico, ao contrário, sobe a bordo da nave como um timoneiro. Ele ajuda o autor a trazer e a desvendar a obra para os leitores. Uma outra questão importante faz com que Rosa inserisse assim, elementos cifrados em sua obra para que os leitores descobrissem posteriormente ou informassem coisas que poderiam passar despercebidas, como por exemplo na novela ou no conto Cara de Bronze tem um personagem chamado Moi Meixego. Rosa informou tratar-se de uma palavra composta por moi, moá, me, ik e ego. Então, moá é um exacerbado intelecto francês, moi. Me, o inóspito narcisismo inglês, ik, a sisudez peremptória do alemão, e ego, explícita vaidade latina, ou seja, o eu, o ego, em várias línguas, designando um personagem que, por sua vez, pode ser um duplo do autor, moi mexego. Um outro elemento importante, por exemplo, os personagens de um conto aqui chamado Recado de Morro, são fazendeiros, enxadeiros,
que recebem nomes correspondentes aos planetas ou aos deuses da mitologia grega. Por exemplo, temos Marciano, Lualino, lembrando o satélite Lua, Veneriano, lembrando Vênus, ou da mitologia Hermes, Nemes, Hélio, Jovelino, Juno. Esta equivalência com a mitologia grega e os planetas foi estudada por Heloísa Vilhena de Araújo, que explicou o título inicial dos volumes. Corpo de Baile consiste na dança dos planetas. Então nós temos aqui uma dança das palavras dos 7 contos do livro, na relação de cada conto com um dos planetas. Esta informação já estava numa das epígrafes do livro, extraída de Plotino, um filósofo cristão platônico dos princípios do cristianismo. Então, é um livro a ser decifrado. E as epígrafes presentes nesta obra constituem uma forma de Guimarães Rosa dialogar com seus leitores. Por exemplo, vou ler uma epígrafe de Plotino. Num círculo, o centro é naturalmente imóvel, mas se a circunferência também o fosse, não seria ela senão um centro imenso. E assim por diante, outras particularidades desta obra são reveladas durante a leitura atenta. O grande livro também surgiu neste ano de 1956, Grande Sertão Veredas. Então nós percebemos que Guimarães Rosa lança 2 livros imensos neste ano, que é o suprassumo da sua obra, né? No caso aqui, Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas são lançados no mesmo ano, constituindo essa riqueza, né, do Guimarães Rosa, do grande autor brasileiro. Aqui nós temos o único romance do autor. A polêmica em relação a este livro cresceu, né, desde a sua publicação. O romance não se enquadrava nos paradigmas ficcionais da época. Era um longo monólogo de 596 páginas, sem capítulos ou divisões internas, sem prólogo, algum tipo de introdução. Já no início nós temos essa seguinte expressão: nonada, tiros que o senhor ouviu, falam de briga de homem não, Deus esteja. E antes de nonada nós temos um travessão, que significa que houve uma palavra antes, uma palavra fundante. É um diálogo em que só o Reobaldo, que é o narrador, vai falar. Ele recebe a visita na sua fazenda, ele é um ex-jagunço de um doutor, ele começa a falar e ao mesmo tempo só ele fala durante 3 dias, que é o tempo que uma visita deve permanecer, segundo Guimarães Rosa, numa casa. E ele então, Reobaldo, traz uma enxurrada de palavras. E esse travessão é um dado semiótico importante. Significa que houve então uma pergunta anterior para sempre desconhecida, desencadeadora de toda a narrativa. A palavra fundante do texto que provocou essa avalanche de palavras, que é o Grande Sertão Veredas. A partir desse pequeno dado, ou travessão, Guimarães Rosa subverte a técnica narrativa do romance, que na verdade então é um diálogo. A história é contada por alguém de fora, que mais uma vez passa a ser o duplo do autor do próprio Rosa. Ela é contada para alguém de fora, né? Para alguém que veio, um doutor, que é o duplo do Guimarães Rosa. Então o jagunço conta para essa pessoa, e essa voz deste doutor que escuta nunca é ouvida no romance, mas fica evidente nas próprias falas do narrador de que esse interlocutor invisível de vez em quando fala alguma coisa. Por exemplo, quando o Reobaldo diz: o senhor aprova? Então a gente fica esperando que o interlocutor responda sim ou não. O senhor não acha? Me declare franco, peço. Aí depois diz: lhe agradeço. Então quer dizer, o doutor declarou alguma coisa, mas a gente não fica sabendo o que ele fala. Esse interlocutor oculto, que aqui as suas falas são apenas reflexos, é um fiador da verossimilhança do romance. Ao mesmo tempo, nós, leitores, somos esse interlocutor. A sua possibilidade de existir é um narrador sertanejo, as falas são apenas refletidas, é um ex-jagunço, né, e atual fazendeiro que conta a história a este doutor da cidade. Que, ao mesmo tempo, somos cada um de nós, que também estamos ouvindo ali no presente essa história. Esse interlocutor será responsável pela transcrição do romance. Olha que interessante. Guimarães Rosa demonstra a possibilidade
do romance existir somente diante deste interlocutor, ou leitor. As palavras só criam vida e são reais diante do homem, diante de nós, leitores. Em um momento, o Riobaldo vai dizer a esse interlocutor: Campos do Tamanduatão, o senhor escreva aí 20 páginas. Quer dizer, esse homem está transcrevendo de certa maneira, depois ou vai transcrever, ou pegando anotações daquilo que ele está ouvindo. A proposta narrativa então se duplica e transforma. Afinal, quem é o responsável pela história? O narrador ou quem faz a transcrição? Por isso ganha importância o símbolo final, que é este aqui, a lemniscata. Este símbolo que está na última página do romance. É um símbolo do infinito. O livro é cíclico e a palavra também continua a fechar e a abrir o romance. E esse romance ele continua a nos falar, possibilitando a colocação de novos travessões e de várias respostas, prolongando a conversa. Então nós podemos também interagir com Guimarães Rosa. A palavra é contínua, a palavra continua, não tem fim. Nós somos continuadores desse livro, um dos mais perfeitos e maravilhosos que eu já li na vida. O leitor é atingido então pela palavra viva e esta continua na vida. O livro injeta sangue no leitor pelo poder da palavra. O sentido da palavra que cura, retoma a história humana e continua sendo contada em cada vida que se aproxima do Grande Sertão Veredas. Outro livro interessante que vai sair em 1962 é Primeiras Histórias. Verdadeiro divisor de águas na literatura de João Guimarães Rosa. Explicita uma tendência de interferência de Guimarães Rosa na produção de seus livros, já presente na capa e nas orelhas de Grande Sertão Veredas. Guimarães Rosa conversava com o Poti e com os editores para fazer também as orelhas do projeto gráfico do livro. Ele sugere a Poti os motivos para as ilustrações desse livro, mas não os explicava. São desenhos cabalísticos, herméticos, esotéricos, profundamente relacionados com o conteúdo do romance. E é interessante nós percebermos essa preocupação de Guimarães Rosa para que os desenhos também falem ao leitor, para que haja toda uma construção em torno do romance, em torno da gráfica do livro. Estão de acordo com o gosto de Rosa desde criança por logogrifos e charadas. As orelhas do primeiro romance aqui, de Primeiras Histórias, trazem para cada conto a sequência de símbolos retirados da alquimia, da astrologia, do zodíaco, da cabala, do esoterismo, do tarô, permanentes na obra de Rosa. Infelizmente, essas edições aqui não trazem os desenhos do Poti. Essa edição aqui ela é de 2001, da Nova Fronteira. Os 21 contos presentes aqui em Primeiras Histórias dividem-se em 2 grupos de 10. E no meio nós temos o conto O Espelho, refletindo todos os outros. O conto o espelho trabalha a questão da identidade, colocando-nos a pergunta fundamental: quem somos nós? Esta pergunta está em outros contos do livro, como nos contos Nenhum, Nenhuma e A Terceira Margem do Rio, um dos textos mais herméticos e perfeitos e também mais difíceis de Guimarães Rosa, um dos contos mais lindos da literatura. Os contos são curtos, a semelhança entre eles provém da numerologia. 21 é o resultado da multiplicação de 3 e 7, 2 números cabalísticos. Outro exemplo em Corpo de Baile, nós já falamos, né? 7 contos. E assim por diante, lá em Corpo de Baile, nós temos uma novela chamada Recado do Morro, que são 7 planetas, 7 personagens enxadeiros, 7 fazendeiros, um recado que é contado 7 vezes. Então essa questão do número aparece muito forte em Guimarães Rosa. Tudo isso evidencia que Guimarães Rosa, além de trabalhar cuidadosamente e conscientemente a linguagem, também incorporava mensagens enigmáticas aos seus textos, epígrafes, desenhos, títulos de contos e obras, nome de personagens, título da obra, como, por exemplo, Grande Sertão, Veredas, Grande Sertão, o mundo, a existência, o universo, Jung e Yang, bem, mal, vida, morte, Deus, diabo, sofrimento, alegria, homem, mulher, amor, ódio.
vida e morte no sertão. Veredas, os caminhos que o homem percorre na vida, no vasto mundo. Então, ler Guimarães Rosa significa ter todo um cuidado, não só com a escrita, mas com todo o aparato que o livro traz. Depois nós temos terceiras histórias. Cadê as segundas? Terceiras histórias sob o título de Tutameia. Em 1967, após então as primeiras, vêm as terceiras. Isso deixa esse vácuo intencional. Houve segundas histórias? Seria o previsível dentro de uma sequência paradigmática de qualquer autor. Mas Tutameia, terceiras histórias, pretende ser a ruptura de paradigmas. Por isso, terceiras e não segundas histórias. Não tem as orelhas de primeiras histórias, mas tem 4 prefácios, outro número cabalístico. E esses prefácios são interessantíssimos. Nele se concentra, nesses prefácios, outra característica de Rosa: a reflexão metalinguística sobre a linguagem, sua obra e sua literatura em geral. Ele vai comentar como ele faz os seus textos. O que fazia por enigmas passa a fazer de forma mais clara. A expressão-chave desses prefácios é: a obra deve valer pelo muito que nela não deveu caber. Significa que é impossível qualquer obra dar conta de tudo, ou do todo real. Ou, em outras palavras, que o real não cabe numa obra. Por isso, vale a intenção, vale a tentativa de captar o infinito, de tentar traduzi-lo em palavras e em símbolos e signos. O real é o próprio homem. Vão muito além de qualquer palavra. Depois nós temos outros livros que vão surgir aí, porque póstumos, né? Em 1967, o João Guimarães Rosa morreu após ser empossado na Academia Brasileira de Letras. Depois de 3 dias ele morre. Lembrando que Terceiras Histórias é de 67, o ano da morte do Guimarães Rosa. Então, assim, que tutameias e epopeias o João Guimarães Rosa estaria nos reservando? Jamais saberemos, mas temos edições póstumas de Estas Histórias e Ave Palavra, e depois temos também Antes das Primeiras Histórias. Lembrando que esse Tutameia que eu mostrei aqui da Nova Fronteira é de 2001 também. Esse aqui, Estas Histórias da Nova Fronteira, também de 2001. Essa Ave Palavra da Nova Fronteira, de 85. E o Antes das Primeiras Histórias, também Nova Fronteira, é de 2011. Então, em Estas Histórias, nós temos aqui livros excelentes, mas irregulares. São contos, uma mistura ou uma fusão da língua. Por exemplo, aqui temos 2 contos que se destacam: A História do Homem do Pinguelo e Meu Tio, o Iauaretê. Então nós temos aqui a fusão da língua tupi com o português falado na fala aqui do mestiço, do filho da mãe índia, do pai branco. O conto, então, Meu Tio, o Iauaretê, mostra o dilema do narrador perdido entre a cultura branca do pai e a cultura índia totêmica da mãe, situado entre símbolos culturais diferentes. Acaba por tê-los ao pé da letra e por identificar o seu animal totêmico, o jaguar. Então aqui são contos interessantes, mostram uma outra vertente do Guimarães Rosa, ao mesmo tempo trabalhando os textos com dedicação. Temos aqui nessa edição uma entrevista com o Vaqueiro Mariano, de 1952, resultado de uma viagem do Guimarães Rosa no Pantanal Mato Grossense. Então ele vai trazer essa reportagem, que é um dos primeiros textos também interessantes do Guimarães Rosa, que destaca o homem pantaneiro, né? Uma outra análise aí do homem brasileiro, muito interessante. O Ave Palavra é um livro das anotações que Rosa teria feito para trabalhos futuros. Percebe-se a imensa potencialidade de suas observações sobre os vários zoológicos que visitou o mundo afora. As reflexões sobre a linguagem, os esboços para contos ou histórias mais ricas e profundas. Há contos de extrema beleza como
Minas Gerais e fita verde no cabelo. Nós temos também excertos de diários de Hamburgo, que eu fico louco para sair esse diário, né? Temos também poemas, anotações interessantes do Guimarães Rosa, frases para composição de textos. Então é uma junção daquilo que ficou perdido ou acho que foi achado, né, em gavetas lá do escritório do Guimarães Rosa e publicados. Aqui, ó, Diário de Paris. Textos interessantes aqui. Recolheu-se a obra do Guimarães Rosa, que sobrou, né, depois da morte. E aqui nós temos outros textos que são novelas, contos que ele publicou antes de ser o João Guimarães Rosa famoso. Então aqui nós temos livros, contos publicados entre 1929 e 1930, revelam um escritor já começando assim a trabalhar o seu texto e que foram lançados em jornais. Então nós temos aqui os contos, O Mistério de Higmore Hall, tudo isso antes de ele se tornar famoso, ele estava morando acho que em Belo Horizonte ainda. O conto Maquiné, Cronos Kai Anagike, Caçadores de Camurças. E é ilustrado, bonitinho isso aqui. Então, antes de escrever as primeiras histórias, ele publicou esses contos na revista O Cruzeiro. São esses 4 contos iniciais do Guimarães Rosa, uma preciosidade para quem ama o escritor e a sua literatura. Então, esse passeio rápido vai mostrar que o mais importante é que Rosa mudou a linguagem da literatura brasileira, ou a paisagem da literatura brasileira. Ele trouxe para a literatura o sertão, porém sem fazer regionalismo. Trouxe a filosofia, a religião, trouxe também o religioso, né, no caso, a metafísica, a sociologia, a história sem ser filósofo, a sociologia, ou essa história humana, né, o drama humano. Fundamentalmente, ele foi um ficcionista. Trouxe a ficção, a capacidade de falar sobre coisas que não existem, de criá-las e fazer com que, por meio delas, agora as existentes, passemos a ver a realidade de forma diferente, a ver o sertão e a nós mesmos de modo diverso. Tá aí, um grande escritor, o que eu mais amo, e gostaria então que vocês pudessem, né, saborear essa escrita perfeita do João Guimarães Rosa. Até mais.